Está escrito assim, segundo livro de Reis, o capítulo 5. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, ele sofria de lepra. Olha aí, versículo 2. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta eu apresento o meu servo Naamã. Eu quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envia Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, que invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Versículo 13. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá e lave-se e será curado. Assim, Naamã desceu ao rio Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável, como a de uma criança,
E ele foi curado. Até aqui. Aqui está uma história linda. E já aprendemos em outros momentos aqui na nossa comunidade que as histórias, as narrativas também têm muito ensino para nós. É uma história conhecida. Um comandante sírio sofrendo de lepra. A Síria, não a Assíria, mas a Síria, havia subjugado o Reino do Norte, aqui conhecido como Israel. E o rei da Síria, ele havia empregado, colocado julgo sobre o Israel, o Reino do Norte, e este tinha que lhe pagar tributos para que o rei da Síria não entrasse em guerra com ele. Em uma dessas investidas do reino sírio, eles levaram escrava uma menina que foi trabalhar na casa de Naamã, comandante da Síria. Esse homem tinha alta patente no exército sírio, comandante, mas ele tinha uma aflição. Essa aflição era a lepra. Hoje, quando a lepra é identificada no início, ela tem cura. Mas naquela época, era uma doença incurável. E essa menina, como nós acabamos de ler, levada escrava para a casa de Naamã, ela vendo a aflição do seu senhor, ela disse à esposa dele: ah, se o meu senhor fosse a Israel, e sobre a vida dele, agora fazendo uma paráfrase, fosse ministrado a oração do profeta, a bênção do profeta, a cura que o profeta pedisse ao Senhor pela vida dele. Quando Naamã ouve aquela notícia, aquela boa notícia, aquele evangelho, Naamã corre para o rei da Síria, fala tudo que a menina disse para o rei da Síria. O rei da Síria envia uma carta para o rei de Israel, e aí, como nós já lemos, o rei de Israel se desespera, porque o rei da Síria queria que o rei de Israel curasse Naamã. Foi quando o profeta Eliseu, o discípulo do profeta Elias, aparece. A Bíblia diz que Eliseu manda que Naamã fosse ao encontro dele. E quando Naamã vai ao encontro do profeta, o profeta manda um mensageiro e dá uma ordem: olha, vai se banhar 7 vezes no Rio Jordão e você será curado. E é no versículo 11 que eu extraio todos os ensinos para nós, que aconteceu na vida de Naamã, para nós hoje, nesses dias de isolamento social. Para você, pai, que talvez voltará a trabalhar na quarta-feira, dia 1º. Para você que tem o seu negócio próprio e ficou parado uma semana e meia e já está preocupado. Para você, mãe, que já tinha uma reserva, mas essa reserva praticamente já acabou em uma semana, porque a vida é muito justinha, né? Para enfrentá-la. E é a partir do versículo 11 que a gente vai extrair os ensinos. Como que o orgulho pode nos impedir de dar a volta por cima? Primeiro, quando Naamã ouve do profeta que ele deveria se banhar no Rio Jordão,
Naquele momento as águas estavam turvas. Naamã, de início, de primeira, ele já rejeita essa ordem, essa direção de Deus pelo profeta para a vida dele. Sabe, quando nós lemos aqui no capítulo 5 de Reis, o autor do livro de Reis faz questão de dizer que Naamã estava sofrendo de lepra. Mas o autor deixa nas entrelinhas que Naamã sofria de uma outra lepra, a lepra da alma. De modo claro, o autor deixa muito claro que Naamã sofria da lepra que afligia o corpo, mas nas entrelinhas o autor deixa claro que Naamã sofria de uma outra lepra, a lepra que afligia a alma, e essa lepra se chama orgulho, vaidade. Sim, o orgulho é a lepra que aflige a alma. O orgulho tem a ver com a minha busca desenfreada por aprovação e o medo de reprovação. O orgulho, e nessa busca desenfreada por aprovação e a fuga da reprovação, para eu mostrar meu valor para os outros, eu me supervalorizo, me coloco maior que os outros para que eu tenha a aprovação deles e a minha própria. Isso é orgulho, isso é vaidade. E essa lepra da alma, Naamã sofria. Essa lepra afligia a alma de Naamã. Porque quando ele ouve uma direção de Deus pelo profeta, ele já rejeita, ele não aceita, ele acha um absurdo. Porque a alma já estava afligida por orgulho. Sim, o orgulho é uma lepra da alma. O orgulho é a busca por aprovação e a fuga da reprovação. E isso me leva a eu me sentir maior do que outros. A questão é que o orgulho é enganador. E talvez nesses dias o orgulho vai tentar te enganar. Perceba que Naamã, quando ele ouve a direção do profeta e ele rejeita a direção do profeta, você percebe que Naamã, que o orgulho levou Naamã a fugir ou ter uma fuga da realidade. Como assim, pastor? Sim, o orgulho faz isso com a gente. Ele nos tira do óbvio. Ele nos tira o óbvio, melhor dizendo. Ele nos tira a realidade. Ele nos coloca num mundo de ilusões. Aquele homem estava sofrendo com lepra. Ele foi ao encontro do profeta para buscar a cura. O profeta dá uma direção simples. Mas porque a alma estava tomada de lepra, que é o orgulho, a lepra da alma, o orgulho o enganou, o tira da realidade. O orgulho faz com que achemos que nós somos senhores ou dono da situação. O orgulho, ele nos engana de tal maneira que faz com que pensemos que nós mantemos o controle das coisas. O orgulho fez isso com Naamã, tirou Naamã da realidade, de perceber o óbvio. O orgulho insiste em nos enganar e fazer com que nós nos achemos senhores da situação. O orgulho chega a tal ponto de engano e de nos colocar num mundo de ilusão que
ele nos faz acreditar que nós temos condições de ditar regras. Porque quando você percebe a fala de Naamã, ele diz: olha, eu poderia receber a cura lá nos rios da Síria. Eu não precisava vir aqui e me banhar num rio desse Jordão aqui em Israel. O orgulho enganou tanto Naamã que o fez acreditar, levou ele para o mundo das ilusões e o fez acreditar que ele tinha condições de ditar regras. Sabe, eu quero fazer já uma aplicação aqui. Nesse domingo, nesse dia 29 de março, às 20 horas e 20 minutos, o orgulho vai tentar fazer isso com você, sabia? Sim. A alma que está enferma do orgulho e da vaidade, o orgulho vai fazer com que você acredite que você tem condições de ditar as regras, que você está no controle da situação. O orgulho vai te levar para o mundo das ilusões. E isso é uma tragédia. O orgulho também faz com que nós misturemos figura com pessoa, o que nós representamos e o que de fato somos. Quando Naamã, ele chega em Israel e ele vai conversar com o profeta, ele vai com a figura do comandante da Síria. Mas ali, para Eliseu, não era o comandante da Síria que estava diante dele. Ali, para Eliseu, era alguém aflito, enfermo, quebrado, que estava diante dele. Naamã foi com a figura do comandante. O orgulho faz com que nós nos apeguemos às figuras e abandonemos a pessoa que somos. Ah, você sabe com quem que você está falando? A minha fábrica ficou parada uma semana, mas você sabe que eu sou um dos maiores compradores de Nova Serrana? Ah, você sabe com quem que você está dizendo? Eu compro nessa casa de couro há tantos anos. Agora só porque ficou uma semana parada e eu passei um aperto. Você sabe com quem que você está falando? Você sabe quem sou eu? Quem eu represento? Você conhece o meu nome na cidade? Talvez depois dessa crise vai aparecer muitos Naamãs querendo ditar regras e querendo se apresentar com títulos, mas na verdade é uma pessoa que está aflita e está quebrada. Mas o orgulho nos impede de reconhecer isso. O orgulho nos transporta para o mundo das ilusões. Eu me lembro uma vez que eu fui conversar com um empresário que tinha quebrado. E ele chegou perto de mim desesperado. Ele disse: pastor, eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu sempre mantive meu nome limpo na cidade. Mas aí um comprador meu, muito bom comprador, toda a vida comprou direitinho de mim. Esse homem foi lá e me deu um golpe. Eu fui para as casas de couro. E eles negaram crédito para mim. Eu estou desesperado. Eu estou pensando em me matar. Eu quero morrer. A alma daquele homem estava enferma. Ela fora tomada pela lepra que aflige a alma, que é o orgulho, vaidade. Ele ainda acreditava que podia se apresentar com títulos, mas na verdade ele era um homem quebrado, aflito, afligido, destruído. O orgulho fez com que ele acreditasse que ele podia ditar regras. E quando ele percebeu que não podia ditar regras, que não adiantava ele ter nome tantos anos limpo,
que naquele momento ele estava quebrado, afligido, destruído. Ele não queria aceitar aquela situação. E aí veio o desejo de morte, de tirar a própria vida. Cuidado, o orgulho, ele vai te impedir de dar a volta por cima. Foi isso que aconteceu com Naamã, que sofria com a lepra da alma. O orgulho tinha levado ele para o mundo das ilusões e fez com que ele acreditasse que ainda podia ditar regras e que ele podia se apresentar com títulos. O orgulho faz isso com a gente. O orgulho, ele faz com que acreditemos que nós podemos confiar em nós mesmos. Que de algum modo a gente vai dar um jeito. De algum modo, o que eu represento vai tocar o coração das pessoas. O orgulho faz isso com a gente. O orgulho também nos impede de se humilhar. Essa é, sem sombra de dúvida, a maior tragédia que o orgulho traz para as nossas vidas. Ele nos impede de nos humilhar. O que as pessoas vão dizer de mim? Como é que agora eu vou vender meu carro? Como é que eu vou vender meu sítio? Como é que eu vou ficar andando a pé? E agora, a mensalidade das meninas lá do colégio. Como que minhas meninas vão estudar em colégio público? O orgulho vai te impedir de você se humilhar. O orgulho vai tentar mostrar caminhos que aparentemente são os melhores, mas são trágicos. O orgulho nos impede de dobrar os joelhos. O orgulho nos impede de dar crédito a coisas simples. Percebeu? Eliseu só disse: vai lá, se banha no Rio Jordão, 7 vezes dá um mergulho. Simples. Mas o orgulho impede com que nós possamos dar o crédito devido às coisas simples. O orgulho nos impede de nos humilhar. O orgulho nos impede de perceber o que é óbvio. Sim, o orgulho, ele nos cega. Ele não nos deixa perceber o óbvio. O orgulho nos impede da gente despir a alma. Essas são as tragédias que o orgulho traz. Preste atenção, você que está aí me assistindo na sua casa, sabe, no seu celular, na sua TV, preste atenção. Isso vai acontecer ou pode acontecer com você. O orgulho vai te tentar travar, impedir. E é da nossa natureza. O orgulho nos impede de confiar em Deus. Preste atenção, Naamã saiu da Síria e foi para Israel buscar a cura. E quando chegou à direção de Deus pelo profeta, Naamã não conseguiu confiar. Quem impediu Naamã de confiar? O orgulho. O orgulho impediu Naamã de confiar. E talvez o orgulho está te impedindo de confiar. Pastor, como vencer esse orgulho que me atormenta ou que me atormentará? Naamã, quando já estava furioso, irado e já decidido voltar para a Síria
no versículo 13 em diante, aparecem os conselheiros de Naamã. Sabe, a gente precisa de conselheiros, sabia? A gente precisa de conselheiros realistas que nos tragam para a realidade. Porque o orgulho nos leva para o mundo das ilusões. E aí a gente precisa de conselheiros para dizer: epa, calma. Ei, volta aqui para o mundo da realidade. Veja que a solução é muito simples. Veja, as coisas são óbvias. Você que está me assistindo, semana que vem, aliás, já estamos na semana, né? Na quarta-feira, você vai chegar lá na sua banca, ou você vai chegar lá na sua fábrica, e os boletos já chegaram. E aí bate o desespero. E aí os conselheiros realistas que vão te trazer para o mundo da realidade vão dizer assim: ei, calma, vai lá e negocia. Ah, mas eu chegar lá para negociar, o que tem? Todo mundo passou dificuldade. Vai lá. Ah, mas não tenho coragem. É verdade. O orgulho te impede de você se dobrar. É verdade, mas se dobra. Vai lá e negocia o aluguel. Vai lá e negocia as compras que você fez lá para sua fabriqueta. Vai lá e senta e conversa. Vai lá e busca soluções. Vende isso, vende aquilo. Esses são os conselheiros realistas que vão nos trazer para o mundo da realidade. Foi isso que os conselheiros, e eram até oficiais que estavam sob comando de Naamã, eles disseram: Senhor, o que ele pediu para você foi muito difícil? E se ele tivesse te pedido algo difícil, o Senhor não faria? Ele te pediu uma coisa tão fácil de fazer, tão simples. O Senhor não faria se fosse muito difícil? Sabe, nessa batalha que nós teremos contra o orgulho, nós vamos precisar desses conselheiros realistas que nos trazem para a realidade. E eu gostaria de ser esse conselheiro aí para você. Vai lá, negocia. Vai lá, conversa. Explica. Ah, mas e o meu nome? O seu nome? O seu nome? Ah, quem eu represento? Quem você representa? Tudo isso é orgulho. Ele está te impedindo de você se dobrar. Ouve esse conselho aqui, desse conselheiro realista, que está falando aí, está entrando dentro da sua casa, está falando com você. Negocia, conversa. Mas o principal que Naamã fez foi, depois de ouvir os conselhos realistas, a Bíblia diz que Naamã foi. E ele se submeteu à direção que Deus havia dado a ele pelo profeta. Se submeta à direção que Deus está te dando pelas Escrituras. Gente, eu quero agora conversar com você que está preocupado com as suas finanças. Quero te explicar uma coisa, preste atenção. Preste atenção. Agora é hora de dar a volta por cima, de receber essa direção de Deus e de não ser tomado por vaidade e orgulho, e negociar, conversar, buscar soluções, e principalmente de se submeter, obedecer à direção de Deus. Nessa semana passada, sabe qual foi a notícia? Uma das notícias que eu vi, das inúmeras que a gente viu nas redes sociais, que um empresário
depois de demitir muitos funcionários, ele se suicidou. Ele tomou um caminho que não está na direção de Deus. A direção que Deus sempre vai nos dar é: confia, se prontifica e avança pela fé e poder do Espírito Santo. Se Naamã tivesse dado total crédito ao orgulho, ele seria um alto comandante da Síria, afligido pela lepra, mas principalmente pelo orgulho. Mas quando ele se dobra, ele recebe, pela direção de Deus, a cura, a solução do seu problema. O orgulho sempre vai tentar nos impedir. Mas esse momento é o momento que eu estou te dando um conselho realista. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. Eu gosto de dizer assim para elas: olha, eu gosto de ser realista. Eu procuro ser realista. Esse negócio de ilusão não cai bem. A gente tem que lidar com a realidade. O ideal veio? Não. Você tem que lidar com a realidade? Então, administra ela, enfrenta ela. Agora eu vou fazer algumas ilustrações aqui. Se papai tivesse feito isso por mim. Se mamãe tivesse feito isso por mim. Se meu marido, diz a esposa, tivesse feito isso por mim. Se minha esposa tivesse feito isso por mim. Se meu patrão tivesse feito isso por mim. Se o governo tivesse feito isso por mim. E aí fica idealizando as coisas. Ei, vem para o mundo da realidade e enfrenta a realidade. Enfrenta a realidade. E a realidade que a gente vai enfrentar a partir de quarta-feira, que pelo anúncio, né, que foi dado aqui, pelo menos para Nova Serrana, que quarta-feira muitas fábricas voltariam. A realidade você vai ter que encarar. Em algumas situações você vai ter que se humilhar a Deus, conversar com quem que você precisar conversar, para você dar a volta por cima. Mas o orgulho vai te impedir. Ele vai te iludir. Ele vai fazer você acreditar que você pode resolver as coisas pelo título ou quem você representa. Não. Simplesmente siga a direção que Deus está te dando. É coisa simples. É confiar nele e resolver. Resolver. Somente. Eu finalizo citando uma reportagem que eu vi de alguns venezuelanos que, vivendo a aflição de um ditador em seu país, porque o Maduro não é presidente, é ditador, e é uma ditadura que aflige o povo venezuelano. E eu vi uma reportagem de uma venezuelana, preste atenção aqui. Ela veio sem nada da Venezuela. E ela chegou lá em Roraima, sem nada. E aí ela trabalhou rapidamente num dos restaurantes, se não me falha a memória, Boa Vista, a capital de Roraima. E depois que ela trabalhou alguns dias, o restaurante não quis mais ela, questões financeiras, e a dispensou. Ela pegou o dinheiro, olha, preste atenção, ela alugou um cômodo e ela começou a fazer algumas comidas típicas da Venezuela. E ela acordava de madrugada, fazia a comida e saía de manhãzinha para vender. Depois ela vendia tudo, chegava em casa de novo, fazia mais, para outro horário ela sair e vender.
E ela estava fazendo isso. E aí a reportagem a jornalista foi entrevistá-la. Preste atenção no que ela disse. Ela disse assim: ou eu enfrento a situação, essa é a minha realidade, ou eu morro. Mas eu não estou querendo morrer. Eu vou enfrentar a realidade. Essa é a minha realidade. Ela se dobrou, ela se humilhou e ela enfrentou. Mas o orgulho não nos deixa fazer isso. Ele vai, volto a dizer, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas eu quero aqui ser um profeta da parte do Senhor para a sua vida. O orgulho vai te impedir de você estar no mundo real, ele vai te levar para o mundo ideal. Ele vai fazer com que você acredite que você pode resolver as coisas pelos títulos ou por quem você representa na sociedade. Ele é lepra da alma, o orgulho é a lepra da alma. Ele vai fazer com que você ache que você tem condições de ditar regras. Ele vai fechar os seus olhos para soluções simples que vão aparecer na sua vida. Ele vai fechar os seus olhos para as coisas óbvias. Ele vai impedir com que você se humilhe. Não caia no engano do orgulho. E os conselheiros realistas de Naamã, hoje eu estou sendo um para você. Se dobre, se humilhe, confie na direção que Deus te dá pelas Escrituras. E você vai dar a volta por cima. Vai ter sido um grande aprendizado. Você, por Jesus, pela graça divina, pelo poder do Espírito Santo, você vai sair melhor do que entrou nessa situação.